Quando pensamos no Natal, muitos de nós imaginamos uma árvore cheia de luzes brilhantes, presentes embrulhados e o som alegre de canções natalinas. Mas você sabe qual é a verdadeira história por trás dessa celebração? No vídeo de hoje, vamos mergulhar na origem do Natal, desmitificar lendas populares e descobrir o significado profundo dessa data que une pessoas ao redor do mundo. O Natal, como conhecemos hoje, tem raízes profundas nas tradições cristãs, comemorando o nascimento de Jesus Cristo em Belém. A história da sua vinda ao mundo está registrada nos evangelhos de Mateus e de Lucas, que falam sobre o nascimento humilde de um menino em um estábulo, rodeado por pastores, anjos e os famosos reis magos que seguiram a estrela de Belém. Mas, embora essa história tenha sido contada por séculos, a data exata do nascimento de Jesus não é clara. O Natal foi oficialmente estabelecido no século IV, quando o imperador romano Constantino determinou o dia 25 de dezembro como a data para a celebração do nascimento de Cristo. Surpreendentemente, a data de 25 de dezembro não foi escolhida aleatoriamente. Essa época do ano já era marcada por diversas festas pagãs, como a Saturnalia, uma celebração romana dedicada ao deus Saturno, e o solstício de inverno, quando culturas antigas celebravam o retorno da luz solar. O cristianismo, ao se espalhar, acabou incorporando essas tradições em suas próprias festividades. As trocas de presentes, a decoração com folhas de azevinho e a ideia de festividades ao redor do fogo são ecos de rituais antigos que marcaram o período do inverno. Essas tradições foram gradualmente adaptadas ao Natal, criando uma mistura de celebrações que une o sagrado e o profano. Mas quem é o famoso Papai Noel, que aparece em todas as festas de Natal? Sua origem remota a um bispo cristão do século IV chamado Nicolau, que viveu na cidade de Mira, na atual Turquia. São Nicolau era conhecido por sua generosidade, e muitas histórias relatam que ele ajudava os pobres e frequentemente e secretamente deixando presentes para as pessoas. Com o passar dos séculos, São Nicolau se transformou na figura folclórica do Papai Noel, especialmente após a popularização da sua imagem nos Estados Unidos no século XIX. A imagem moderna de Papai Noel, com seu traje vermelho e branco, foi solidificado por campanhas publicitárias da Coca-Cola nos anos 1930, ajudando a criar a figura que conhecemos hoje. A data de 25 de dezembro tem uma forte conexão com festivais pagãos que celebravam o retorno do sol. O mais notável é o festival germânico e nórdico de Yule, que comemorava o renascimento do sol durante o solstício de inverno, o dia mais curto e a noite mais longa do ano. Em Yule, as pessoas celebravam o retorno da luz, e isso se refletia em muitas tradições, como a utilização de ramos da azevinho, que eram usadas para simbolizar a proteção e a renovação, e o costume de decorar árvores, que também tem suas raízes nas práticas nórdicas. Uma das principais divindades egípcias também está associado ao nascimento no dia 25 de dezembro. Segundo o mito egípcio, Horus nasceu de Ísis, sua mãe virgem, após um longo período da espera. Horus foi considerado uma criança divina, simbolizando a luz e a regeneração. Em muitas tradições egípcias, o nascimento de Horus era comemorado com grandes celebrações, coincidentemente também no período de solstício de inverno. O deus persa Mitra também tem um mito que gira em torno do seu nascimento em 25 de dezembro. Mitra era um deus do sol que nasceu de uma virgem, que se assemelha muito ao nascimento de Jesus. O culto a Mitra era bastante popular no Império Romano. A sua festividade foi realizada no solstício de inverno. A relação de Mitra com o Sol e a luz também traz paralelos com a simbologia do nascimento de uma criança divina associada à esperança e ao renascimento. Quando os romanos tomaram posse da igreja, trouxeram muitas dessas crenças ao cristianismo,
e muitas datas e muitas celebrações pagãs também foram trazidas pelos romanos ao cristianismo atual, sendo que os romanos comemoravam em 25 de dezembro o nascimento de Mitra e trouxeram essa crença pagã para o cristianismo atual, no qual as pessoas acreditam até os dias de hoje. Os romanos antigos celebravam várias festividades pagãs ao longo do ano, muitas das quais estavam relacionadas aos ciclos das estações e a deuses ou eventos mitológicos. Algumas dessas festas foram mais tarde incorporadas pela Igreja Católica Cristã, que adaptaram as datas e símbolos pagãos a novas celebrações religiosas. A história de Krampus e sua origem. Krampus é uma figura mitológica do folclore da Europa Central, especialmente popular em países como Áustria, Alemanha, Hungria e partes da Itália, que contrasta fortemente com a imagem tradicionalmente benevolente do Papai Noel. Enquanto o Bom Velhinho é associado a presentes, alegria e bondade, Krampus é uma figura assustadora e sombria, ligada à punição e à repreensão. Sua origem e as tradições em torno dele podem ajudar a entender como essa figura e o Papai Noel estão interligados. A figura de Krampus tem suas raízes em tradições pré-cristãs associadas a deuses e espíritos na mitologia germânica e alpina. Aqui no Brasil, muitas pessoas podem não conhecer esse personagem, mas lá fora existe até celebrações para ele, no qual é chamado de Noite de Krampus, que acontece na véspera de 6 de dezembro, no dia de São Nicolau. Durante essa festa, pessoas se vestem como Krampus e percorrem as ruas, assustando crianças e adultos, muitas vezes em um desfile tumultuado. A figura de Krampus, portanto, era tanto uma forma de divertir quanto de ensinar as crianças sobre os perigos de comportamento indevido. Essa história serve como exemplo de como se surge uma crença pagã sobre uma data, sendo que ambas as datas são inspiradas em São Nicolau, o bispo cristão do século IV, que inspirou tanto Krampus quanto o Papai Noel. A celebração de São Nicolau ocorre em muitos países europeus em 6 de dezembro. A tradição de recompensar as crianças boas com presentes vem diretamente de Nicolau, que inspirou tanto a figura de Papai Noel quanto a figura de Krampus, como seu oposto, unindo as crianças travessas. Contei a história de Krampus porque essa história serviu como criação para o Papai Noel moderno. Durante os séculos, o folclore germânico e as tradições de Natal foram se misturando, e tanto São Nicolau quanto Krampus passaram a ser figuras centrais nas celebrações. Quando as tradições natalinas europeias se espalharam para os Estados Unidos, principalmente no século XIX, houve uma fusão dessas influências, que levou à criação do Papai Noel moderno como conhecemos hoje nos dias atuais. O personagem de Papai Noel foi gradualmente se distanciando da figura de São Nicolau, mas a tradição de premiar as crianças boas com um presente continuou. Embora a roupa vermelha e branca de Papai Noel seja amplamente atribuída à popularização pela Coca-Cola nos anos 30, essa cor também tem raiz em tradições europeias mais antigas. A vestimenta de São Nicolau e suas representações em diversas culturas incluíam frequentemente roupas vermelhas ou roxas, cores associadas ao poder e à autoridade religiosa. Embora a celebração de Natal, em 25 de dezembro, seja uma das festas mais importantes do cristianismo, não há provas históricas ou bíblicas de que Jesus tenha nascido exatamente nesse dia. A data foi escolhida pela Igreja Cristã no século IV, provavelmente para coincidir com festivais pagãos do inverno. Você já parou para pensar como a data do nascimento de Jesus foi definida? Afinal, por que celebramos o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro? A história começa com um monge bizantino chamado Dionísio, o Mago. No século VI, mais preciosamente, por volta do ano 497, Dionísio foi convidado pelo Papa para uma missa muito especial. Definia a data da Páscoa cristã.
Mas antes de chegar à resposta certa, ele se deparou com um outro grande desafio: descobrir quando Jesus nasceu. Dionísio era um cronógrafo, ou seja, um estudioso da cronologia, que buscava entender e organizar o tempo com base em textos antigos e registros históricos. Dionísio, então, fez um cálculo interessante. Ele determinou que o nascimento de Jesus teria ocorrido 753 anos após a fundação de Roma, um marco importante para os romanos. Com base nisso, ele estabeleceu que o ano 1 da era cristã começaria no ano 754 da fundação de Roma. Agora, por que o dia 25 de dezembro? A escolha dessa data não foi aleatória. Na verdade, ela coincidia com o início de um ciclo pascal, um ciclo religioso importante para os cristãos da época. A Igreja, então, adotou o 25 de dezembro de 753 como a data oficial para o nascimento de Jesus. Isso não apenas se encaixava com o ciclo litúrgico, mas também tinha um simbolismo profundo, pois celebrava a luz divina em um período de escuridão, já que o solstício de inverno ocorre nessa época no hemisfério norte. Foi por causa de Dionísio também que a contagem dos anos foi organizada, a partir do nascimento de Jesus, criando as divisões que conhecemos hoje, antes de Cristo ou depois de Cristo. Mas afinal, agora vamos falar sobre uma pergunta que muitos se fazem até hoje: qual foi a real data do nascimento de Jesus? A Bíblia não menciona especificamente o dia e o mês do nascimento de Jesus. No entanto, há algumas pistas que nos ajudam a tentar descobrir um pouco mais sobre quando ele realmente nasceu. De acordo com algumas tradições e estudos bíblicos, muitos acreditam que Jesus tinha nascido durante a Festa das Tendas, também conhecida como Sukkot. Essa festa judaica ocorre no outono, por volta de setembro ou outubro, e celebra a colheita e o tempo em que os israelitas viveram em tendas no deserto. Outro detalhe interessante que a Bíblia menciona é que o nascimento de Jesus teria ocorrido aproximadamente 6 meses após o nascimento de João Batista. Sabemos que João foi concebido em uma época do ano, e isso ajuda a calcular a forma aproximada do período do nascimento de Jesus. Mas, novamente, a Bíblia não oferece uma data exata, e com o tempo, a Igreja Católica e outros líderes religiosos foram ajustando essas datas para se adequar às suas necessidades litúrgicas e rituais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. E é claro, deixe seu comentário. Adoraria saber o que você achou. Desejo a todos um Feliz Natal, cheio de amor, alegria e momentos especiais com quem você ama. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus. Let it snow, Christmas. 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 Let it snow, Christmas.